Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Quiriate Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Escute, senhor. O senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 quilos, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Capítulo 24. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. E o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Não faço meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir,
você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá. De jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e vou dar de beber a eles o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar a água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu ela contar o que o homem lhe tinha dito. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abrão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale. Eu sou empregado de Abraão.
O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão. E o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui, ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhesse para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa seu pote e disse: pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida eu perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naô. Então coloquei uma argola do nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus o Senhor e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você. Que ela seja mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata, ouro, vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz? Você quer ir com esse homem? Quero. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com empregados de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora.
Isaque tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão. A ira pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Leitura complementar. Capítulo 15. O casamento de Isaque. Abraão se tornara velho e esperava logo morrer. Todavia, restava-lhe cumprir um ato, assegurando o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaque era o que fora divinamente designado para suceder-lhe como guarda da lei de Deus e ser o pai do povo escolhido. Ele, porém, ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã eram dados à idolatria, e Deus havia proibido casamentos entre seu povo e aqueles, sabendo que tais casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaque. Mas as afeições do jovem eram fortes, e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e este era o costume entre os que adoravam a Deus. De ninguém se exigia casar com aquele a quem não podia amar. Mas na concessão de suas afeições, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais, experientes e tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e mesmo crime seguir caminho contrário a este. Isaque, confiando na sabedoria e afeição de seu pai, estava satisfeito com a entrega desta questão a ele, crendo também que o próprio Deus dirigiria na escolha a fazer-se. Os pensamentos do patriarca volveram para os parentes de seu pai, na terra de Mesopotâmia. Posto que não estivessem livres de idolatria, acalentavam o conhecimento e o culto do verdadeiro Deus. Isaque não devia sair de Canaã para ir a eles, mas poderia ser que se encontrasse entre eles alguma que quisesse deixar seu lar e unir-se a ele para manter em sua pureza o culto ao Deus vivo. Abraão confiou este importante assunto ao seu servo, o mais velho, homem de piedade, experiência e juízo são, que lhe havia prestado prolongado e fiel serviço. Exigiu que este servo fizesse um juramento solene perante o Senhor, de que não tomaria esposa para Isaque dentre os cananeus, mas que escolheria uma moça da família de Naor, na Mesopotâmia. Ele o incumbiu de não levar Isaque para lá. Se não pudesse encontrar uma jovem que quisesse deixar seus parentes, o mensageiro estaria desobrigado de seu juramento. O patriarca animou-o em seu difícil e delicado empreendimento, com a segurança de que Deus coroaria de êxito a sua missão. O Senhor, Deus do céu, disse ele, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, enviará o seu anjo adiante da tua face. O mensageiro partiu sem demora, levando consigo 10 camelos para uso de seu próprio grupo e do cortejo nupcial que com ele poderia voltar, provido também de presentes para a esposa em perspectiva e pessoas da amizade desta.
fez a longa viagem para além de Damasco e a seguir até as ricas planícies que margeiam o grande rio do Oriente. Chegando a Harã, a cidade de Naor, parou fora dos muros, perto do poço onde vinham as mulheres do lugar à tarde a buscar água. Foi um momento de ansiosos pensamentos para ele. Importantes resultados, não somente para a casa de seu senhor, mas para gerações futuras, poderiam seguir-se da escolha que ele fizesse. E como deveria ele sabiamente escolher entre pessoas completamente estranhas? Lembrando-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo, orou fervorosamente pedindo uma direção positiva. Na família de seu senhor, ele estava acostumado ao exercício constante da bondade e hospitalidade, e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus escolhera. Apenas proferira a oração, e a resposta fora dada. Entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, as maneiras corteses de uma atraíram sua atenção. Retirando-se ela do poço, o estranho foi ao seu encontro, pedindo um pouco de água do cântaro sobre os seus ombros. O pedido recebeu amável resposta, juntamente com um oferecimento para tirar água para os camelos também. Serviço este que era costume mesmo as filhas dos príncipes fazerem para os rebanhos e gado de seus pais. Assim foi dado o sinal desejado. A jovem era muito formosa à vista, e sua diligente cortesia deu prova de bom coração e uma natureza ativa, enérgica. Até aí, a mão divina estivera com ele. Depois de reconhecer sua bondade por meio de ricos presentes, o mensageiro perguntou quem eram seus parentes, e sabendo que ela era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, inclinou-se e adorou o Senhor. O homem havia pedido acolhida em casa do pai da moça, e nas expressões de agradecimento por parte dele, revelar o fato de sua ligação com Abraão. Voltando para casa, a moça contou o que acontecera, e Labão, seu irmão, logo se apressou a levar o estranho e os que o acompanhavam para participarem da hospitalidade deles. Eliezer não quis participar do alimento antes que houvesse transmitido sua mensagem, falando sobre sua oração ao lado do poço, juntamente com todas as circunstâncias que o acompanharam. Então disse ele: Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. A resposta foi: Do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Depois de obter-se o consentimento da família, a própria Rebeca foi consultada quanto a ir ela a uma tão grande distância da casa de seu pai para casar-se com o filho de Abraão. Ela acreditava, pelo que havia tido lugar, que Deus a escolhera para ser a esposa de Isaque, e disse: Irei. O servo, prevendo a alegria de seu senhor pelo êxito de sua missão, estava ansioso por partir, e pela manhã pusera-se a caminho para casa. Abraão morava em Berseba, e Isaque, que estivera cuidando dos rebanhos nos territórios circunvizinhos, voltara à tenda de seu pai, a fim de esperar a chegada do mensageiro de Harã. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu, e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que não o temiam, desde os dias de Caim até seu tempo. As consequências de seu próprio casamento com Agar e das alianças matrimoniais de Ismael e de Ló estavam perante ele. Da falta de fé por parte de Abraão e Sara tinha resultado o nascimento de Ismael, mistura da semente justa com a ímpia.
A influência do pai sobre seu filho era contrariada dos parentes idólatras da mãe e pela ligação de Ismael com esposas gentias. A inveja de Agar e das esposas que ela escolhera para Ismael rodeou sua família com uma barreira que Abraão debalde se esforçou por sobrepujar. Os primeiros ensinos de Abraão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência de suas mulheres teve como resultado estabelecer a idolatria em sua família. Separado do pai e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e temor de Deus, Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Gênesis, capítulo 16, verso 12. Em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou ao Deus de seu pai, mas permaneceu o cunho de caráter dado à sua posteridade. A poderosa nação que dele descendera foi um povo turbulento, gentil, que sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaque. A esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão seu marido. A não ter sido por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-lo-iam levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Pessoa alguma que teme a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que não o tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, verso 3. A felicidade e prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. A pessoa que entrou para a relação matrimonial, quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sob uma obrigação maior de ser fiel ao consorte, por mais que difiram com respeito à fé religiosa. Todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Isaque foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, quando ele teve 40 anos de idade, sujeitou-se ao juízo de seu pai, ao designar seu servo, experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos nossos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens, muito frequentemente, acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhes seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave,
até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança da vida por vir. Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. Se a Bíblia já for necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurado em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade para a felicidade futura de seus filhos. O respeito de Isaque aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária testificava que essa autoridade não era um domínio egoístico ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocados naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir, como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar de tal maneira o caráter de seus filhos, desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem estes característicos. Procurem os pais, em seu próprio caráter e vida doméstica, exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial. Que no lar prevaleça uma atmosfera prazenteira. Isto será de muito mais valor para vossos filhos do que terras ou dinheiro. Que o amor doméstico se conserve vivo em seus corações, para que possam volver o olhar ao lar de sua meninice como um lugar de paz e felicidade abaixo do céu. Os membros da família não têm todos o mesmo cunho de caráter, e haverá frequentes ocasiões para o exercício da paciência e longanimidade. Mas, pelo amor e disciplina própria, todos poderão estar ligados na mais íntima união. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim, o amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que parte de um lar semelhante, para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como prover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo.